Nesta aula, veremos o bloco Finally. Sejam bem-vindos ao Java Fácil. Aqui é o professor Luciano e essa é a nossa aula 48. Nessa aula nós veremos o que é o bloco Finally, quando usar, casos de exceção, ou seja, quando nós somos impedidos de usar o bloco Finally. Os pré-requisitos para assistir essa aula é você ter o JDK e o NetBeans instalado no seu computador. Então, o que é o bloco Finally? O bloco Finally é um bloco de código que geralmente, e ali está destacado com um sublinhado, o geralmente, é sempre executado após os blocos try e catch quando não ocorrem impedimentos. Usa-se apenas um finally para um try. Então, assim como o bloco try, no nosso código sempre vai ter um. E catch vai ter vários, tá? O mesmo acontece ali para o finally. Para cada try, nós temos apenas um finally. Pode-se executar o finally após um try, sem que este tenha catch para tratar exceções. Então, um bloco finally ele pode vir logo após um try, sem a necessidade de ter tratamento de exceções ali com blocos catch. Não é sempre que se usa o bloco finally, tá, pessoal? A gente só usa em algumas situações, como liberar recursos alocados na memória, fechar arquivos, também fechar conexões de dados e outros tipos de situação. Tudo isso a gente vai ver com mais detalhes neste canal nos próximos cursos, de repente ali no curso de Java intermediário. Existem casos onde o finally ele não vai funcionar, por isso que a gente colocou ali. Geralmente, sempre funciona, mas existem casos extremos, casos de impedimento que fazem com que o bloco finally não funcione. Seja usando uma instrução system.exit 0, quando acontece no código loops infinitos, ou existe uma interferência de uma thread na atual. Threads é uma coisa que a gente também já vai ver ali no próximo curso, o curso de Java intermediário. E quando uma thread interfere na thread atual, o finally ele não vai funcionar. O programa vai parar e não vai ser executado o bloco finally. Vamos ver isso com mais detalhes agora lá no nosso NetBeans. Então, pessoal, estou aqui com o meu NetBeans aberto. Vamos aqui em aula 47. Vamos criar uma cópia. Aí vamos clicar com o botão direito de novo, New Java Package. Vamos mudar o nome do nosso pacotinho para aula 48. E agora aqui, pessoal, dentro da aula 48, vamos criar uma classe, Java Main Class, e vamos colocar o nome de usando Finally. Vamos apagar aqui os comentários. Agora que nós vamos para a classe Múltiplos Cat da aula 47, vamos copiar esse conteúdo aqui e vamos colar lá na nossa classe usando Finally. Então aqui nós temos um try e dois catch, tá? Nós usamos sempre o comando Finally depois dos catch, ou se não tiver catch, depois do try, tá? Só existe um finally para cada try. Tá? Não existe múltiplos finally, somente um para cada try. Então nós escrevemos finally e aqui dentro nós escrevemos um código system.out.println o bloco finally geralmente é sempre executado. Então, sempre que nós tivermos um try e um catch, e depois dele um finally, o finally vai ser sempre executado. Então vamos rodar o programinha. Vejo que para cada operação do try, ele imprime a frase o bloco finally geralmente é sempre executado. Então, quando ele dividiu 5 por 1 e deu 5, ele colocou o bloco finally geralmente é sempre executado. Quando ele deu a mensagem de erro, erro ao dividir por 0, ele também foi executado. Aqui 15 dividido por 3, 5, ele colocou o finally.
e depois também nas outras operações e também depois da última mensagem de erro, né? Quando a posição do array é inválida, ele imprimiu a frase dentro do bloco finally. Então é isso, tá, pessoal? O finally geralmente, né, é sempre executado. Mas existem situações e sempre vocês vão usar o finally naqueles casos, né? Para fechar arquivo, para fechar a conexão com o banco de dados, que a gente vai ver isso dentro do nosso canal mais adiante. Então, pessoal, agora eu vou aqui entrar no pacote da aula 48, eu vou criar mais uma classe Java Main Class, tá? Então, new Java Main Class. Vou colocar o nome de impedimento finally. Quando é que o finally ele não é executado? Vou apagar aqui os comentários. Vou pegar o código do usando finally e vou colar dentro da classe impedimento finally, né? Dentro do main class. Dá uma arrumadinha aqui. E agora aqui, pessoal, dentro do cat, eu vou colocar uma instrução, depois do system, chamado de system.exit. E aqui eu vou colocar um 0, tá? E vou fazer o mesmo depois desse system aqui do outro cat. E o que vai acontecer? Esse comando, essa linha de instrução aqui, ela sai do nosso código, ela encerra o programa. E com isso, o nosso finally ele não vai ser executado. Então vamos lá, vamos rodar o programinha. Veja aqui, apenas a primeira aqui, operação foi executada. As outras não foram executadas porque ele saiu do programa. Então, ele executou o try e depois a segunda operação, ele viu que era uma divisão por 0, ele executou a primeira operação e não imprimiu o finally, essa frase do finally aqui. Ele executou a divisão por 0, também não executou o finally, ele não executou as outras operações. Então veja aqui, ele executou a primeira instrução e colocou o bloco finally, geralmente é sempre executado. Aí quando ele entrou no cat, esse primeiro cat aqui, a divisão por 0, ele não executou mais o finally, tá? Porque aqui tem uma instrução que sai do código do programa. Então, ele só executou aqui a primeira vez no try, tá? 5 dividido por 1. Ele executou a primeira instrução, que não tinha nenhum tipo de exceção. Quando ele foi executar a segunda operação, que tem uma exceção, ele deu a mensagem de erro e parou de executar o finally, que tinha essa frase aqui. Então, esses erros acontecem, né, quando nós temos um loop infinito, nós temos essa instrução system.exit, e também quando há um conflito, né, de threads, que a gente vai ver mais na frente no nosso canal. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @JavaFácil2024 e no Threads, @JavaFácil2024. Até a próxima aula.